Viu? Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui novamente nos estúdios do AC 24 Horas com o Médico 24 Horas. E hoje nós vamos falar aqui de algo que incomoda muito a população mundial e a sociedade acreana. Eu estive esses dias em Tarocá, Feijó, e ali vi muito problema de coluna. E aquilo me chamou muita atenção, o sofrimento da coluna, o pessoal um pouco encurvado, né? Principalmente os idosos. E eu aproveitei e liguei para um grande amigo meu, especialista em coluna, um cara que opera demais, gente. Ele é muito bom, muito conhecido na cidade. Ele é fera em coluna e nós vamos bater um papo aqui hoje, trocar umas ideias sobre coluna cervical, dorsal, lombar e tudo que é de novidade de coluna, cirurgias, infiltrações, né, as medicações, coadjuvantes, o que vem de fisioterapia, pilates, RPG, essas coisas de coluna que desde a criança até o idoso sofre, é algo que a humanidade carrega, que é a tal da dor da coluna. Eu trouxe hoje aqui o Dr. Carlos Marques. Carlos, satisfação, que Fabrício. prazer em tê-lo aqui, meu amigo. Igualmente, eu que o diga. Tão jovial, mas tão profissional, tá, gente? Uma máquina de serviço. Eu tava falando aqui no estúdio, no make-off aqui com ele, uma máquina de trabalho. A pegada de serviço dele é forte, viu? A pegada do homem é pegada de pitbull, né? No trabalho. Ele trabalha muito. Ele não para de domingo a domingo e corre para um lado, corre para o outro, mas tudo em detrimento ao sacerdócio da medicina, né, Carlos? Sim, sim. Carlos, você está há quanto tempo no Acre? Eu cheguei aqui em 2013, na época como residente de ortopedia. E aí eu comecei, né, conhecendo todos os ortopedistas. Em 2015 eu formei e em 2016 eu fui fazer especialização em cirurgia de coluna. Fui para Minas e já em 2018 já voltei. Já voltou. Já voltei. 2018. E aí já são quase 10 anos aí operando coluna aqui em Rio Branco. Isso. Desde 2018 que a gente está realmente coluna aqui, né? Mas de profissional é para 2016, primeiro em BH, né? Enfim, o período de especialização. Mas já estamos aqui, a gente já vai tem quase 10 anos de coluna, né? Já. Já operou muita coluna, Carlos? Cara, assim, às vezes a gente encontra uns pacientes assim de 2019, os primeiros casos operados aqui, a gente encontra e vê as pessoas, graças a Deus, muito bem. Você foi o primeiro especialista em coluna no Acre, então? Né? Não. O Vinícius tinha vindo antes? Não. O Vinícius chegou aqui antes, ele chegou aqui 1 ano antes de mim. Uhum. E, na verdade, eu e o Vinícius, nós somos muito amigos, né? Desde essa época de residência, a gente foi contemporâneo. Quando ele terminou a coluna, ele já veio para cá. Logo que formou, ele já veio. E ele me convidou para estar aqui junto com ele, porque a gente tinha essa amizade, essa afinidade de colega, né? De profissional, onde um sabe do trabalho do outro. Montaram o serviço especializado em coluna, isso, os dois. Isso, foi esse São quase 10 anos, hoje vocês operam em tudo quanto é lugar, né? Desde a Fundação Spalar, Santa Juliana, São Pedro, Clínica do Rins. Também onde tem um centro cirúrgico, vocês estão dentro. Tá dentro, tem tempo ruim não. Bom, essa é boa, não tem tempo ruim. Não. Paciente tá precisando, tá lá com as mãos, né? Não, Carlos, mas que maravilha, né? A gente está rindo de alegria aqui, porque é uma satisfação muito grande para a população ter dois especialistas como vocês resolvendo, que isso não tinha antigamente, sabe, Carlos? O pessoal pegava muito ônibus, o Catu, a Sailândia, aqueles ônibus, enchia os ônibus e iam para Goiânia para tratar a coluna em Goiânia. Hoje não precisa sair mais do Acre para fazer esse tratamento. Não, hoje o que é de fratura, hérnia de disco, a gente consegue estar resolvendo aqui e resolvendo bem. É muito pino, muito parafuso, Carlos? Muito. É muito pino, muito parafuso, né? Muito. Carlos, então nesse bate-papo legal que nós vamos fazer aqui, descontraído para toda a população acreana, e esses quase 1 milhão de pessoas que vai nos assistir agora, né? Que está aí passando na telinha, o pessoal está assistindo a gente, que vai desde a Bolívia, Peru, né, e atravessa as fronteiras do nosso grande Brasil, que é esse país continental. Eu começo a te perguntar, qual é a parte da coluna onde mais dói? Assim, ó, de um modo geral, o mais comum é a dor lombar, né? A lombalgia. Ela vai atingir ali mais de 90% da população.
90% da população, em algum momento da vida, vai ter dor lombar. Mas hoje, se tu me pergunta, no consultório, como tá, quase 50% é cervical. Cervical. Não, calma aí. Cervical. O que mais vai doer é a lombar. É a lombar. Mas hoje o que mais está chegando para vocês é a cervical. Hoje cervical. O consultório é cheio de cervical. Mas por que mudou esse padrão dos anos 90, no início de 2000, de lombar para cervical, Carlos? Porque antes todo mundo era com a mão na coluna atrás. Ai, minha coluna, ai, minha coluna. Agora é aqui. Isso. Mas por que mudou isso? Assim, essa é uma novidade, viu? Isso é um furo muito grande aí. Isso assim, eu lembro que na época em que eu fazia cirurgia de coluna em BH, 2015, de cada 20 pacientes que atendia, vinha 1, vinha 2, queixando de cervical. Hoje, no consultório, praticamente metade é cervical. A grande mudança, né? De início a gente desconfiava do celular. Mas hoje os estudos já começam a apontar evidenciam isso. Que o celular é a principal causa. Inclusive, eu tô com a galera aqui nos estúdios, tá todo mundo no celular ali cabeça baixa, assim, ó. Isso. Todo mundo falando do celular, começando pela TAI, tá todo mundo ali com o celular. E isso virou frequência. Hoje nós perdemos horas na frente do celular, encurvado, o pescoço curvado. E tem sido a principal causa hoje de problema de coluna, celular. Isso, assim, ó. Em 2019 saiu o primeiro estudo do que hoje a gente está chamando da síndrome do pescoço dolorido do leitor de texto. O que acontece? Essa postura em flexão da coluna, que as pessoas normalmente ficam aqui olhando para o celular, colocam ele entre as pernas, essa postura ela aumenta a pressão por sobre o disco. Isso já é documentado. A cada 15 graus de flexão, quanto mais, eu praticamente dobro o peso que a coluna faz por sobre os discos da coluna cervical. Olha que mecânica, rapaz. E aí o que a gente tem percebido é que, assim, naquela época, 2015, 2016, para operar alguém com degeneração da cervical, era 40 anos, 50 anos. Era um cara que ele era um bancário, ele era muitas vezes um profissional de um tribunal, algo nesse sentido. Hoje eu tenho um paciente de 16 anos no consultório com degeneração da cervical. Com 16 anos? 16 anos com degeneração. Você tá igual eu que atendi uma grávida de 13 anos e já estava com 6 meses de gestação lá em Tarocá. E ela engravidou com 12. Sim. Né? Esse mês nós fizemos um ultrassom e era um menino ainda no ultrassom, eu descobri lá, viu? Perfeito o menino. E aquela criança com outra criança. Eu fiquei chocado quando me trouxeram, tem uma pequena aí, falaram assim, uma pequena para você fazer ultrassom. Que deitou, que eu olhei, eu perguntei dela, qual é a sua idade? Ela falou, tenho 13 anos. Eu falei, você engravidou com quantos anos? Ela, com 12. Eu falei, assim, faz cultural, né? Cultural, lá é cultural. Mas, falando de idade, 16 anos com problema de coluna, Carlos. Mas o conceito Carlos, e aí? Como é que fica a vida de um paciente desse, hein? Com 16 anos já está assim? O conceito é esse mesmo, assim. Se você for pensar, 13 anos, ela ainda não é uma mulher, né? E da mesma forma, se a gente for pensar homem e mulher, né? O menino, a maturidade esquelética dele vai ser ali entre os 15 e 18. A menina, a maturidade esquelética... Ou seja, olha esse dado aqui para a população. A maturidade esquelética de um homem, de uma mulher, é a partir dos 15 e 18. Do menino, 15 e 18. A menina é um pouco menos. Pouco menos. É ali 13, 16, entre 13 e 16. Mas de um menino de 15 a 18. E o menino não está na maturidade, já tem lesão cervical. Já tem degeneração. Rapaz, que coisa, hein? E aí, tudo por causa do bendito celular. Os estudos ainda não conseguem comprovar. Mas já evidenciam. E aí se fala muito a partir de 10 minutos. E o nosso corpo foi feito para o movimento. Então eu posso fletir o pescoço, eu posso estender, olhar para um lado. Carlos, a gente falando aqui eu já anotei ali pra Thay, ela já levantou o pescoço. Ela tá fazendo com o celular assim agora, ó. Segurando assim, ó. Ela já levantou, ó. O certo... Ela tava com a cabeça baixa, agora ela já tá assim já, ó. Segurando o celular aqui. Mas é o certo. O certo é a gente tentar ter uma posição que a gente traga o celular pro rosto. Não o rosto pro celular. Porque assim, eu vou dizer que você não pode usar o celular. Que o celular te faz mal.
Cara, hoje é um mal necessário. Todo mundo precisa Não de celular, tem tá como tudo. não tem como A vida da gente- pessoa toda tá ali dentro do celular. Não tem como a gente se desligar do mundo. Não né? tem o como. mundo Tá ali. conecta a gente. O celular conecta a gente ao mundo. Mas a gente precisa ter essa postura, essa ergonomia, até mesmo para usar o celular. Carlos, eu já entrevistei mais de 50 médicos aqui, né? E eu converso com médicos todo dia. E você trouxe um furo de reportagem muito grande aqui pra gente na questão que hoje é muito prática, é óbvio mesmo, questão Sim. do celular. E com estudos, com evidências. E assim, e já te parabenizando, né? Esse profissional de uma visão muito aguçada e antenado no que está acontecendo. Principal causa hoje cervical, então, né? E o que fazer, além de mudar essa postura? Qual é o Pessoal, tratamento para um paciente desse que já tem lesão cervical pelo celular? Assim, ó, aí a gente precisa entender que momento ele está dessa lesão. É um momento de dor. Se ele está com a dor, a gente precisa diferenciar essa dor. Ele já tem alguma coisa a mais, tem uma fibromialgia, enfim. Mas, de um modo geral, a primeira fase começa pela fisioterapia. A primeira fase do tratamento. Ali a gente, junto com o fisioterapeuta, as medidas analgésicas de alongamento que o fisioterapeuta esteja fazendo, a gente consegue sim estar melhorando esse paciente dessa dor. Agora, o que fazer? Eu sempre falo para os meus pacientes, é fundamental você se policiar nessa postura, você se corrigir nessa postura. Então, assim, não adianta eu sair daqui e estar o tempo todo com o celular aqui entre as pernas. Uhum. Né? Com relação ao trabalho, também procurar uma postura. E nisso eu estou evitando essa piora. Agora, a segunda coisa, eu preciso ter uma rotina de exercício. Através do movimento que ocorre principalmente a nutrição das articulações. Então, eu preciso movimentar. E aí, assim, faz muito sentido exercícios como o yoga, exercícios como o pilates, para realmente estar fazendo alongamento. Né? Mas, com relação à cervical específica, tudo que a gente tem de estudo para cervical, em se falando de fortalecimento, que também é o terceiro ponto, é o fortalecimento, a gente até hoje tem bem documentado com relação a exercícios na água. Na água. Na a hidroginástica, né? Que sempre foi um bom exercício. A hidroginástica, de a baixo natação, impacto, né? Hidroginástica e natação. É o que realmente muda a história desse paciente. Carlos, está chovendo de perguntas aqui dos internautas, mas vamos lá. Já já a gente vai soltar aqui para você. Carlos, cervical, dorsal, lombar. E a questão desses trabalhadores rurais? Sobrecarga de peso, né? Essas lesões. Eu ainda tenho muita pergunta aqui para fazer para você sobre bico de papagaio também, tá? Tranquilo. Eu tenho muita coisa aqui para você. Bora lá. Assim, ó, com relação aos trabalhadores rurais, a gente percebe, né, a questão da sobrecarga ao longo da vida. O nosso corpo ele foi feito para o movimento, mas o nosso corpo ele não foi feito para sobrecarga. Basta a gente olhar o futebol, por exemplo. Se você olha até 20 anos atrás, os jogadores de futebol aposentavam com que idade? 30 anos, 28. 30 anos. Hoje, o que é que mudou? Qual que foi o conceito? Qual que é a grande diferença? É que hoje a gente tem um entendimento que o fortalecimento, o manter forte, e isso um equilíbrio entre o peso e a musculatura, a pessoa ela consegue ir mais longe. Hoje a gente tem jogador jogando já com quase 40 anos. Músculo é vida, né? Músculo é vida. Fundamental. É vida. Então a gente tem que ter esse conceito dentro da ortopedia. Existe alguma herança genética para problema de coluna? Existe. Cita aí uma, duas pra gente. Assim, é bem definido que existe na estrutura do disco pessoas que têm as fibras dentro do ânulo fibroso mais predispostas a formar hérnia de disco. E a degeneração, ela tem sim um conceito com relação a essa herança familiar. Normalmente, a lombar que degenera mais cedo, ela é sim de fator genético. Tem uma pergunta aqui do internauta dizendo assim, fortalecimento muscular evita cirurgia de coluna? Muito. Muito, né? Muito. Hoje, ano passado, em agosto do ano passado, eu tive 6 pacientes com hérnias cervicais, assim,
no limite para a cirurgia. Desses 6, só teve um que precisou operar. Porque fortaleceram, foram lá Porque e mudaram a história. Realmente entenderam o que a gente estava falando, fizeram a fisioterapia, fizeram o fortalecimento como deveriam fazer, e a história mudou. Tem uma, inclusive, esposa de um amigo meu, que ela estava com a musculatura bem atrofiada, e ela, assim, gosta demais de academia, né? Ela estava quase entrando em depressão por não estar conseguindo malhar como deveria. E hoje ela está 100%. Show de bola. Sem ter precisado Carlos, operar. tem muita pergunta aqui para ti, dos internautas. A gente vai avançar depois lá nos Big de Papagaio. Quais são os avanços promissores da cirurgia de coluna nos últimos anos? Robótica? Assim, ó. Novas pinças, novos instrumentais, tecnologia. O que chegou que você falou assim, ó, isso daqui mudou, eu estou operando de uma forma diferente, melhor por causa disso? Sim. O que está realmente mudando é a cirurgia por vídeo. A cirurgia por vídeo hoje, com relação às hérnias lombares, elas são minimamente invasivas. Você faz uma cirurgia com um corte de 0,5 centímetro. Então, realmente... Meio centímetro. Não é nada. É microscópico. É o vídeo, né? O vídeo aumentando essa imagem aí várias vezes. Então, você tem aí realmente uma resposta desse paciente muito melhor, cirúrgica. Com o sistema público, como o sistema público trata os pacientes com doenças de coluna? Há uma defasagem? Ainda falta muito? Falta Muito. Falta, O que vocês têm mais carência no sistema público ainda? Instrumental? Não. Na verdade, a gente tem um instrumental bom. A gente tem um instrumental muito bom. A gente consegue... Hoje, na fundação, a gente opera muito trauma. Mas esses traumas não eram para ser operados no pronto-socorro? Na verdade, assim, a infraestrutura do pronto-socorro para essa logística, ela é ruim. Porque são cirurgias mais longas, que precisa ter uma certa tranquilidade para fazer bem feita. Então, hoje cirurgia de coluna de trauma, a Med-Trauma não faz. Não, a Med-Trauma não faz. A Med-Trauma está fazendo membro só. Isso, ela faz todo o esqueleto apendicular. Né? Entendi. O esqueleto axial está com a gente. Vocês. Tá com a gente. Você e o Vinícius. Está comigo e o Vinícius. Porque a cirurgia do trauma era para ser operado de imediato, né? No caso, eles estão só estabilizando e mandando para vocês. Isso. Na verdade, a cirurgia de coluna, os pacientes de coluna, eles não ficam assim, a Med-Trauma, a ortopedia, ela não avalia. Quem avalia realmente é a neurocirurgia, através do pessoal da INAL. Da INAL. Isso. Deixar aqui um grande abraço ao Bruno Lobo, né? Bruno Lobo é uma figura. Tô até esperando ele aqui pra gente gravar com ele. Paizão, gente boníssima. Gente boa. Bruno Lobo, um grande abraço. Fazer uma pergunta polêmica para você. Por não. A Med-Trauma, ela ajudou ou ela tá fazendo só o básico dentro hoje no sistema público? Porque é uma empresa terceirizada, né? Não, assim, eu vou te falar que a terceirização, ela de um modo geral, ela é positiva. Porque realmente, se você pensar a ortopedia antes de ser terceirizada, era muito ruim. A gente quase não conseguia fazer ortopedia, porque tudo ocupava o trauma. Na fundação a gente fazia basicamente só trauma, e hoje a gente faz ortopedia. Mas a ortopedia da fundação também é terceirizada, não? Não. Hoje os ortopedistas eles são contratados do Estado, né? E a gente tem material que o próprio Estado compra. Eu sei que a saúde do Acre ainda precisa muito ainda, muito. Ela tem um déficit muito alto. Mas ela melhorou bastante. Ela avançou muito. Transplante de rins, de fígado, transplante ósseo, né? Ela está avançando aí, está galopando, né? Eu sempre falo, para a saúde ficar perfeita, só está faltando um plano de carreiras, né? Que diga o Guilherme do Sindmed, né? Verdade. Deixar um abraço pro Guilherme. O Carlos, e aí as questões cervicais, né? E o que mais atinge a coluna dorsal? É peso, é postura? A gente está aqui na cervical, né? Sim. Vamos agora para a dorsal. Assim, a dorsal, a gente tem as dores como multifatoriais. A gente tem o paciente da dor crônica, tem um paciente da fibromialgia. E aí, assim, a dor miofacial, ela é... muscular. E aí, assim, as causas dessas dores miofaciais,
é polêmico. A gente precisa realmente individualizar o paciente para entender a causa. Muitas vezes é um paciente que ele tem uma má postura, e a má postura, ela pode sim estar sobrecarregando a musculatura e causando a dor, mas também, ao mesmo tempo, pode ser um paciente que já tem uma musculatura mais fraca, ele nem tem uma postura ruim, mas apenas a musculatura em sendo fraca, e estresse, enfim. Essa coisa da dor crônica, da dor multifatorial, ela tem uma relação bem grande nessa dor dorsal. Show de bola. Quero aproveitar aqui e deixar um abraço para Soron, né? A diretora, que é a presidente da Fundação Hospitalar, né? É uma menina que está trabalhando bastante, está lutando, né? Ela é muito guerreira, né? Ao Pedro Pascoal, nosso secretário, amigo, irmão, meu irmãozão. E o Lourenço, né? Lourenço, eu nunca mandei um abraço, Lourenço, diretor do pronto-socorro, né? O Lourenço começou como maqueiro, técnico de enfermagem, enfermeiro, cresceu dentro do pronto-socorro e virou diretor. Ele começou lá da porta. Eu tive há 15 dias atrás lá. Ele é merecedor, aquele cara. Lá com ele, cara, eu fiquei muito feliz. Eu gosto muito do Lourenço. De ver ele, porque eu lembro de quando eu voltei pro Acre em 2018, o Lourenço, ele estava como enfermeiro ali no trauma. E o tempo todo ele chegava assim, Carlinhos, toma aqui, chegou aqui um multi quebrado. Multi quebrado. Não, ele é o seguinte, ele começou como maqueiro, técnico de enfermagem, enfermeiro do trauma, é um enfermeiro do aeromédico também, SAMU. Ele é muito completo, ele é um enfermeiro bem completo, Lourenço. Sim. E se tornou diretor do pronto-socorro e carrega ali, olha, ser diretor do pronto-socorro é, como diz o acreano, pura bucha, né? Você foi. Eu fui lá 4 anos, diretor, o Lourenço tem levado ali nas costas, ele, a Tatiana, a Samila, o pessoal tem guerreiros ali. Sim. Carlos, dorsal é mais questão postural e falta de fortalecimento, né? Isso. Questão muscular mesmo. Agora, Carlos, como dar bico de papagaio aqui no Acre, os osteófitos? Carlos, por que se nasce um bico de papagaio na coluna? Na verdade, o nosso corpo é sábio. O bico de papagaio é o nosso corpo tentando estabilizar essa coluna. Não. É isso mesmo. É o corpo tentando frear essa coluna que não tem postura. Tentando resolver. Não é a coluna que não tem postura. O bico de papagaio, assim, a gente tem algumas doenças específicas. Como, por exemplo, a gente tem um tipo de reumatismo que é a doença de hiperostose idiopática da coluna, que forma uma ossificação da coluna dorsal até a coluna cervical. E aí, assim, é um bico de papagaio sem uma causa específica. Esse é um caso bem específico. E tem pacientes assim aqui. Mas, de um modo geral, o bico de papagaio que normalmente a gente vê, ele decorre do quê? Da degeneração do disco. O disco, à medida que ele vai perdendo altura, e ali você tem um aumento de impacto, o corpo sabiamente... Cria um osso para colar com a... O corpo, sabiamente, o que faz? Ele faz aquela artrose tentando aumentar a área de contato. Faz o bico de papagaio tentando aumentar salvaguardar o disco e o contato de vértebra com vértebra. Isso, tentando aumentar a área de vértebra, tentando distribuir melhor aquela pressão. Então, na verdade, o bico de papagaio, que a gente... Nossa, tem bico de papagaio. É o teu corpo tentando resolver o problema. Você já pensou que coisa? É o que a gente faz na cirurgia, quando a gente faz a artrodese, o corpo naturalmente ele tende a evoluir, que é para a anquilose. Entendi. O bico de papagaio é o corpo tentando consolidar. Mas realmente aqui nós temos muita gente, né, com degeneração de coluna. Esse é o bico de papagaio. Esse é o bico de papagaio. Carlos, tudo que mexe no eixo da coluna é uma doença, né? Escoliose. Sim, escoliose, hipercifose. Explica pra gente essas mudanças do eixo. O que é uma escoliose, o que é uma hipercifose, o que é uma hiperlordose? Explica pra gente. Assim, ó, a escoliose é eu olhando a pessoa de frente, de costas, eu vejo um desvio para a lateral da coluna. Isso é a escoliose, o desvio lateral da coluna. Uhum. E a gente já chama de escoliose o desvio a partir de 10 graus. Agora, a grande questão da escoliose são as escolioses gravíssimas. As escolioses, explica pra gente isso aí. Assim, a escoliose acima de 50 graus, 45 graus, mesmo no adulto, ela vai continuar progredindo, vai continuar aumentando. E essa escoliose
ao longo aí do tempo, ela pode chegar a valores acima de 110 graus e isso começar realmente a afetar a função pulmonar desse paciente. Ou seja, afeta até o pulmão? Afeta o pulmão. Entendi. Então, a gente pensa realmente a cirurgia de escoliose... Escoliose, lateralização da coluna. É aquele paciente que anda torto para o lado. Isso. Tanto direito e esquerdo. Isso. E a hipercifose e a hiperlordose? Explique aí pra gente. Assim, ó, a hipercifose é a cifose acima de 75 graus. E ela, da mesma forma que a escoliose, quando acima de 110 graus, vai causar... Encurvando. O paciente vai encurvando para frente. Aquele idosinho que anda para frente, coluna... Que ele anda com o corpo inclinado à frente. Isso. Aquele vozinho, ele tem uma inclinação pela osteoporose. Entendi. O que acontece naquele vozinho é que à medida que aquela coluna ela vai tendo a osteoporose, ela vai tendendo a se quebrar aos poucos. E as vértebras vão achatando e essa postura ela vai mudando. E isso vai achatando também os discos. Isso. Tem tratamento para isso, para esse paciente que é muito encurvado para frente? O que você faz com esse paciente? Assim, quando a gente fala de um paciente idoso, de um vozinho, você imagina, a coluna dele já está acostumada nessa posição, a musculatura dele está acostumada nessa posição. As cirurgias para corrigir isso seria cirúrgico. E aí você pensar uma cirurgia num paciente desses é complicado, porque você precisa ter, agora, já tratado a osteoporose, para ele suportar o osso, a cirurgia, e ele precisa ter uma boa clínica de pressão, enfim. Multifatorial para poder submetê-lo a uma cirurgia. Uma cirurgia dessa. Agora, Carlos, mas vem cá. Vocês também operam paciente aí de 100 anos com fratura de perna, de coxa. Opera. Um dia desse, eu entrevistando aqui o Nelson, ele falou que operou um de 101 anos. Aí eu falei, mas Nelson, 101 anos? Ele começou até aí. Operei de 101 anos. O importante é... Tem teto para isso? Um paciente de 100 anos para operar? Tem. Não, assim, ó, quando a gente fala num paciente de um trauma, de uma fratura, é importante que seja operado o quanto antes. Porque, assim, esse paciente que chegou ali de 100 anos e teve uma fratura, se você não opera, ele vai ficar preso à cama. E se ele preso à cama, pneumonia, trombose, aí toda aquela coisa que vai levar ele a um óbito precoce. Etc. Infecções, até infecção urinária. Então, assim, esse paciente, talvez o único momento que ele tem, a única oportunidade que ele tem de salvação, seja aquela cirurgia precoce, nessa fratura. Hoje, no teu dia a dia, consultório, o que o Carlos mais vê? Isso é uma pergunta de furo de reportagem também. O que o Carlos mais vê no consultório hoje que é típico da sociedade acreana como um todo, do Brasil como um todo, mas muito aqui no Acre? O que você mais assiste de paciente e fala assim, essa é a patologia número 1? Hoje, realmente, a dor crônica. Dor crônica. Opa. Hoje é a dor crônica. Então, bora falar dela, porque eu tenho muito paciente, a gente recebe muito paciente com dor crônica. Acontece muito. E eu falo muito isso. Assim, para o cirurgião de coluna, algumas cirurgias elas são extremamente prazerosas e algumas patologias elas são prazerosas, porque a gente realmente resolve. Uma delas pode parecer incrível, a hérnia de disco. Hérnia de disco é assim, é prazeroso atender uma hérnia de disco. Porque a hérnia de disco, eu separo ela entre 8 e 80. Como assim 8? Tem aquele paciente que vai ser conservador. Mas tem um paciente que vai ser 80, que vai ser cirúrgico. O que é que me diferencia? É a avaliação desse paciente. O paciente que ele está 8, que ele tem uma hérnia, que ele tem a inflamação do nervo ciático, mas ele não tem perda de força, ele é conservador. Mas isso não significa que eu posso negligenciar ele. Na verdade, esse paciente 8, eu preciso medicar ele bem, eu preciso encaminhar ele para uma boa fisioterapia, para que ele tenha uma resposta. Se ele faz isso, esse paciente resolve. Agora, se a gente não consegue fazer esse atendimento multidisciplinar, esse paciente ele não melhora. E aí ele vira dor crônica. Carlos, hoje a dor crônica principal que a gente tem visto aí, tem sido um debate, né, muito dentro da classe médica e na sociedade civil organizada, é a fibromialgia. E a fibromialgia, ela atinge principalmente 12 pontos dolorosos na coluna, né? Sim. Eu acredito que vocês também atendem muito isso. Muito.
porque a fibromialgia vai ali desde a cervical até a lombar. E esse paciente, ele tem vários componentes, até um componente de ansiedade, depressão, porque a dor leva a isso também, né? Ansiedade e depressão. Sim. E as terapias coadjuvantes. O que se tem feito no paciente com fibromialgia? Porque a fibromialgia hoje ela tem levado a incapacidade, tem levado a afastamentos locais de trabalho, tem levado o aumento do absenteísmo das empresas e do sistema público. E a fibromialgia, ela cresceu demais. Existe uma causa específica dessa fibromialgia? Pergunta número 1. Olha o combo de perguntas que eu vou para você. Existe uma causa específica da fibromialgia? O que ocasiona, já se descobriu, ou o que está se estudando sobre a fibromialgia e os coadjuvantes? São 3 perguntas em uma aí para você. Tá, vamos tentar entender. Bora lá. Aqui. Vamos tentar separar essas perguntas. Boa. Bom, assim, causa realmente é uma causa multifatorial. E aí, assim, eu percebo nesses pacientes, por exemplo, o paciente que teve uma hérnia de disco, que não foi bem acompanhado de início, que demorou a chegar na fundação, que demorou a chegar no consultório, esse paciente ele já abriu o portal da dor. Por quê? Porque a dor neuropática que está ali, aquela inflamação do nervo ciático, ele abriu o portal da dor. Então, muitas vezes esse paciente ele já não é um paciente cirúrgico, mas, enfim, é complexo. E aí, quando você tem uma dor que você não resolve, essa dor, isso vai te gerar uma ansiedade, isso vai te gerar uma depressão. Ao mesmo tempo que os mesmos neurotransmissores de dor são também os neurotransmissores de ansiedade. São também os neurotransmissores... Boa! São também os neurotransmissores de depressão. Então, assim, começa algo local, mas isso vira difuso. Então, existe isso? Existe. Então, eu tenho essa relação? Tenho. O que a gente precisa em pensando de tratamento? A gente precisa realmente do multidisciplinar. Como? A gente precisa do psiquiatra, porque são os mesmos neurotransmissores da ansiedade. Da dor é o da ansiedade e da depressão. Sim. Isso. E aí, assim, muitas vezes eu tenho um paciente que ele tem um tabu. Ele nunca tinha falado disso aqui, viu, Carlos? Ele tem um medo. E aí, assim, quando você coloca para ele que ele precisa ir com um psiquiatra, ele, não, doutor, não sou doido. Mas não é ser doido. É a nível de neurotransmissor, em que eu tenho essa desregulação. É então, nível da doença, que ela desregula isso. Isso. Então, eu preciso ter esse entendimento. Então, eu preciso ter o psiquiatra, eu preciso ter o reumatologista. Para quê? Porque esse paciente, muitas vezes, ele tem algum tipo de reumatismo além da fibromialgia. Muitas vezes ele tem. E aí eu preciso estar tratando ele da melhor forma possível. Eu preciso tratar ele reumatológico, psiquiátrico, preciso tratar ele ortopédico. Ortopédico, onde muitas vezes eu, como cirurgião de coluna, eu entro para desmistificar o problema da coluna que o paciente tem. Muitas vezes ele tem uma degeneração relativamente leve, uma musculatura fraca, e aquela musculatura fraca já é, sim, causa de dor nessa degeneração pouca. Só que a dor pouca, a fibromialgia, ela potencializa, ela aumenta, ela faz com que isso seja multiplicado. E esse paciente tem um baixo limiar de dor. Então, muitas vezes, ele está ali numa fase que a gente precisa, com esse paciente, quebrar essa ideia dele de resistência, muitas vezes, de fazer um exercício, de fazer realmente o tratamento multimodal que precisa. Coluna lombar, problema de disco, cirurgia. Como é que vocês estão tratando? Assim, eu particularmente entendo muito essa questão de diferenciar a dor lombar e a hérnia de disco. A degeneração da coluna e a hérnia. E aí, assim... Toda hérnia é cirúrgica? Não. Tá, ótimo. Porque, assim, a bem da verdade, a gente tem, no espectro da hérnia, diferentes tipos de lesão. A gente tem um abolamento discal, a gente tem a protusão, a gente tem a hérnia extrusa, a gente tem a hérnia extrusa sequestrada. Então, a gente tem... Ou seja, tem vários tipos de hérnias, vários tipos de hérnia. E aí, assim, a grande questão, para pensar na cirurgia, é o quê? É o paciente que tem, pela hérnia,
uma inflamação de nervo que está sendo bem acompanhada de fisioterapia, de medicação, enfim, e esse paciente não está tendo uma resposta, eu posso pensar numa cirurgia para esse paciente. Por quê? Porque eu vou ali retirar aquela hérnia, eu vou descomprimir aquele nervo e aquela dor realmente tende a melhorar. Mas quando que eu sei disso? Quando o paciente trata bem. Essa é a grande dificuldade, esse é o grande filtro de definir um paciente, a hérnia cirúrgica pela dor. Agora, quando o paciente ele tem realmente a perda de força, aí não tem muita conversa. Aí a gente já parte para a cirurgia. E aí é o que eu tinha falado ainda há pouco. A hérnia de disco ela é extremamente prazerosa nesse sentido, porque realmente a gente tem um bom resultado. Bom resultado. Um bom resultado. O paciente chega... Tem uma boa reabilitação, questão de hérnia. Tem, assim, na verdade, assim, tem alguns pacientes, alguns casos que chamam muito a atenção. Tem um paciente que foi um caso assim, ele é policial, ele estava com uma dor um colega, assim, um amigo, Carlos, vou te mandar um cara, olha essa ressonância. Quando eu vi o tamanho da hérnia, eu digo, cara, manda esse cara vir hoje à tarde aqui, na fundação, um policial. O cara me chegou, quando o cara me chega arrastado, na cadeira de rodas, com a perna direita o tempo todo encolhida, e assim, uma perda de força assim, absurda. E aí, feita a cirurgia, o cara já no dia seguinte, já com a perna já esticada, já com a dor controlada, ficou realmente com uma dormência na perna, mas assim, pelo tamanho da hérnia, ele poderia ter tido o que a gente chama de caldequina. E ele já tinha perda de força na perna. E esse cara hoje está andando, está se movimentando, está super bem. Para finalizar aqui, Carlos, pergunta do internauta e diz assim, mas se eu operar da coluna eu não vou ficar aleijado? É o medo da turma, é operar a coluna e parar de andar. É porque se eu operar aqui central, né, que tudo que fala que é coluna, parece que o cara vai ficar paraplégico, tetraplégico. Assim, ó, fala isso daí pra gente. Assim, ó, isso é eu vou te falar que assim, não é que seja um mito, mas isso é uma realidade. Em que sentido? Eu vou te falar de mim, do Vinícius. A gente deve ter, cara, para mais de 500 pessoas operadas nos últimos 2, 3 anos. Coluna. Opera muito. E, cara, graças a Deus a gente não tem nenhum paciente até hoje que entrou na cirurgia e piorou após a cirurgia. Só melhora. Só melhora. Eu tenho um caso muito específico, que esse é um caso que realmente foi um caso que chegou com uma fratura gravíssima. Cara chegou no pronto-socorro, já tinha tido o trauma uns 5 dias antes, uma lesão extremamente grave. E quando eu vi a tomografia da coluna dele, eu não sabia como ele ainda movimentava as pernas. Não justificava. Esmiuçada a vértebra. Não, a vértebra estava muito à frente uma da outra. E aí o espaço da coluna... Consegue reconstruir o espaço daquela fazer medula, a reconstrução de uma vértebra toda quando ela vem estraçalhada ali de um trauma? Não consegue reconstruir essa vértebra, mas a gente consegue fazer a corpectomia. A gente retira aquela vértebra, retira os discos acima e abaixo e coloca ali um cage substituindo aquela vértebra. Um tipo de placa segurando aquela coluna. É tipo uma prótese mesmo. É uma prótese. E aí a pessoa volta a caminhar normal, tranquilo? Normal. Assim, sem vértebra? Sem a vértebra. Fica apoiado. Que coisa, cara. Fica, aquela vértebra que a gente retirou forma osso entre uma e outra e fica super bem. Que coisa, que fica loucura, hein? Cirurgia altamente complexa. Quantas horas de cirurgia uma cirurgia dessa, Carlos? Depende. Se for lombar, é um pouquinho mais chato, um pouquinho mais difícil. Mas cervical é cirurgia para 2h30, 3 horas. E lombar? Lombar, 3h30. Quanto tempo você já ficou na sala de cirurgia operando a coluna? Cara, acho que o maior acho que foi 13 horas. 13 horas. Tempo de neurocirurgia extensa, né? 13 horas. Carlos, eu queria deixar aqui tuas considerações finais, mas primeiro, eu queria te perguntar, como é que se acha o Dr. Carlos? Ele opera na Fundação de Santa Juliana, opera no São Pedro. Como é que o paciente que está vendo a gente aqui, fala assim, como é que além das redes sociais que vai aparecer aqui na tela, né? Do Dr. Carlos, né? No Instagram,
Eu queria te perguntar, como é que a gente acha? Eu, Fabrício, sou um paciente, como é que eu encontro o Dr. Carlos? Assim, eu atendo todas as terças, quartas e sextas-feiras na Fundação. Opero na Fundação toda quarta-feira e sábado sim, sábado não. E no consultório eu atendo toda segunda o dia todo e quinta-feira o dia todo. Agora, para me achar mesmo, só mesmo via secretária mesmo para Seu consultório fica onde? O consultório hoje fica na Clinivita, dentro da Inal, ali junto a Sediac. A Sediac, naquela quadra que fica a Sediac, numa esquina, na outra esquina, naquela mesma quadra. Ali na esquina eu conheço, ali perto da Ortotrauma, tem Ortotrauma, Sediac. Isso. Na Clinivita é o consultório do Dr. Carlos Marques, né? Isso. Tá. Pode passar o telefone da secretária? Posso, sim. Então passa aí o telefone da secretária pra gente. É o 999 17 88 52. Que maravilha. Então tá aí o telefone, tá as redes sociais, o local onde ele atende no particular consultório e ele atende também no público. Carlos, as tuas considerações finais, quero te agradecer, claro. Eu agradeço o espaço da gente poder vir aqui falar um pouco da coluna, um pouco da ortopedia. E assim, sou grato por realmente poder explanar um pouquinho daquilo que a gente consegue fazer no consultório com os pacientes. E assim, realmente a mensagem que fica é de procurar o profissional especializado quanto antes, porque o bom resultado da hérnia, ele depende desse diagnóstico precoce e desse tratamento inicial bem feito. Maravilha. O telefone dele está ali, 999 17 8852, é o telefone da secretária do Dr. Carlos. Nós queremos agradecer aqui o Dr. Carlos Marques Júnior, uma máquina em cirurgia de coluna, um super especialista, tem só nos últimos 2 anos, ele e o doutor, companheiro dele, também de cirurgia de coluna, fizeram mais de 500 cirurgias, gente, de coluna, e só melhora, resultados excelentes, não tem essa questão de sequelas, paciente complicado, pelo contrário, melhoraram a vida só em 2 anos. Em questão de cirurgia, mais de 500 cirurgias, trazendo qualidade de vida. Era o pessoal que ia para Goiânia, que ia para São Paulo, pessoal que ficava de cadeira de roda, ficava de cama. E hoje é um pessoal que está aí trabalhando, está lutando, e com certeza essa população toda agradece ao Dr. Carlos, né? É o Vinícius Gressler, são 2 marcas de cirurgia. E o Carlos, ele tem uma pegada de cirurgia incrível. Gente, o homem trabalha muito e eu quero agradecê-lo pela vinda dele aqui. E eu quero agradecer a sua audiência, a sua preferência, desejando você uma semana de muita paz, muita alegria, uma semana abençoada, cheia de saúde. E se você tem problema de coluna, Dr. Carlos Marques, está aí o telefone, rede social. Eu agradeço a você e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Guarda aí, meu irmão. Tá, sai a vinheta.